Amigos, boa noite. Meus amigos, é uma alegria nós estarmos mais uma vez reunidos para refletirmos um pouco sobre o Evangelho do Cristo. Nós trouxemos para as nossas reflexões, como você pôde ver, a parábola do filho pródigo. Vale lembrar que pródigo não é prodígio, né? Pródigo é gastador, esbanjador. E, na realidade, nós já utilizamos dessa informação em outra oportunidade, mas vale repetir para que nós fixemos a informação sobre a questão do processo educacional. Quando nós trabalhamos, e aqui nós temos educadores e educadoras que estão presentes, nós sabemos que quando nós trabalhamos com as crianças, por exemplo, é muito fácil, quando elas se dispersam, ser identificadas a esse instante, né? Porque é nítido, é notório. No entanto, na questão do adulto, isso não acontece, né? Porque o adulto, não porque ele queira por vezes, mas a riqueza que todos nós temos em relação às questões das experiências, conhecimento, informações desta existência, unidos ainda aos acessos que podemos fazer no nosso subconsciente profundo, né? Ou seja, que surge como intuições, dependendo do gatilho que acione no aspecto das experiências transatas. Obviamente, uma palavra, por vezes, funciona como um verdadeiro gatilho mesmo, a ponto de que nós, por vezes, numa palestra, numa aula, ou mesmo, seja até num espetáculo que nós estejamos assistindo, um espetáculo teatral, por exemplo, ou um filme, nós possamos, de repente, nos desvencilhar do que está acontecendo, vamos a alguma experiência nossa ou algum conhecimento a respeito de experiências ou de informações, e quando voltamos, o assunto já foi muito mais para frente. Não é assim? Às vezes até mesmo na leitura, para quem tem o hábito da leitura, por vezes nós estamos lendo, passamos 3, 4, às vezes até mais a quantidade de páginas, para verificarmos que viajamos para outro território por conta, às vezes, de uma palavra ou de uma frase. E temos que voltar e reler, por vezes, essas mesmas páginas, para que nós não percamos a informação. Jesus sabia disso? Sim, sabia, claro. Não é que sabia como sabe, né? Tanto é que o único título que ele aceitou foi ser chamado de Rabi, ou seja, mestre. Porque, de fato, ele é um educador. E como educador que porque não era, né, porque continua vivo, na realidade, ele trouxe-nos o processo dito salvacionista, que nada mais é do que a condição o exercício do autoconhecimento, né? Por isso mesmo que é um processo salvacionista, porque ele é do autoconhecimento. Tanto é que um dos ensinamentos dele é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto nós não atingimos a verdade cósmica, né, não estamos na condição de atingirmos a verdade divina, ficamos com a nossa mesma. Não é verdade? Por isso que quando a expressão ninguém é dono da verdade, não é verdade. Porque cada um de nós é dono da sua. Até nós atingirmos, pela evolução do espírito, a condição de inserirmos-nos na divindade, não perdendo, evidentemente, a individualidade, mas fazendo esta ligação a ponto de estarmos inseridos na verdade cósmica ou na verdade divina, quando o próprio Jesus vai também nos informar que ele e o Pai são apenas um. Não é questão de perda de individualidade, inserção na divindade, não é isso. Na realidade é estar mentalmente ligado em tempo integral com a mente divina, que não dá para a gente ter ideia do que seja isso, não é? Não por enquanto. Podemos fazer uma analogia bastante grosseira de nós pormos, de repente, se tivéssemos possibilidade de colocar um chip no cérebro e termos acesso a todas as informações que estão acontecendo no planeta neste exato momento. O que já seria impossível a nossa condição evolutiva em relação ao nosso cérebro suportar isso. Imaginemos essa inserção na mente divina. Mas, evolutivamente,
nós vamos alcançar esses resultados. E ele, sabendo que esses aspectos de que, por vezes, essa riqueza de informações que temos, com as possibilidades até mesmo de intuitivamente podemos acessar, não é saber o que fomos, acessar determinadas informações, aonde os valores são mais delicados naquele ponto, ele se utilizava de parábolas. A parábola, ela tem um fundamento de natureza não só educacional, como espiritual. Ela traz aspectos éticos e traz também as questões relacionadas aos aspectos de desenvolvimento espiritual. A parábola é uma história com esse tipo de fundamento, que ele se utilizava, por vezes, isto é uma técnica, palestrantes, por vezes, colocam um assunto e muitas pessoas não acompanham. E se coloca uma pequena história, o educador, a educadora faz isso com regularidade, e se a pessoa acaba não absorvendo uma quantidade muito grande das informações, a história fica. Era exatamente por esse aspecto. Porque Jesus trazia assuntos, apesar de fazer relação com as pessoas, com os assuntos conhecidos das pessoas na época, nós não podemos fazer anacronismo, pegar o que nós temos hoje de capacitação em matéria de intelectualização e de evolução e colocarmos há 2000 anos atrás, o que não faz sentido. Então, temos que considerar os aspectos de criaturas com conhecimento de 2000 anos atrás, que ele fazia adaptações para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava trazendo. Com os aspectos de que, à medida que nós evoluíssemos, seriam inseridos outros ainda, de acordo com nesse nosso processo evolutivo. Mais informações chegariam, mais ensinamentos chegariam, em cima da base que ele nos trouxe como evangelho. Que nós temos conhecimento, não necessariamente aplicação. Porque entre se intelectualizar no assunto e aplicá-lo vai uma distância enorme. Não tão grande, porque tem um fator preponderante aí que se chama vontade. Vontade de fazer. E claro, em todos os estudos feitos em matéria de educação no mundo, se nós prestarmos muita atenção no que está sendo dito, seja numa aula, numa palestra, etc., nós vamos reter cerca de, no máximo, 30% a 35%, prestando muita atenção. Imaginemos, então, se o assunto nos é assim um tanto quanto nebuloso ou desconhecido. E a inserção da palestra, da parábola, servia exatamente com esse propósito de fixação dos ensinamentos que Jesus trazia. Então, ela acabava atendendo a todos. E dependendo do nível da capacidade do indivíduo em interpretá-la, ela atende-nos sobre todos os aspectos. Ela não é um assunto, o evangelho não é para 2000 anos atrás, não é para agora. O evangelho é para a nossa existência como espíritos que somos. Quando nós estivermos muito evoluídos, numa condição de estarmos em um planeta de espíritos que já são divinos, o evangelho, na sua essência, vai estar em nós, pleno, em nós, na sua aplicação. Por quê? Porque todas as leis e os profetas, nos aspectos éticos que Jesus trata, se resumem em 2 mandamentos que nós sabemos de cor e salteado. Não é verdade? Ama o próximo. Esse é o segundo. O primeiro é ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. É um segundo semelhante a esse. Porque amando a criatura, você se relaciona com o Criador. Não é dessa maneira? Essa é a síntese do Evangelho. Isso não, enquanto mais nós estejamos evoluídos, mais isso será verdadeiro em nós. E um dia nós vamos amar como nós fazemos sem comando inteligente. Né? Como está acontecendo com você agora, comigo, com todos nós. Nós vamos amar sem dar comando inteligente. Por exemplo, nós não damos comando inteligente para respirar. Nós não damos comando inteligente para piscar. Um dia nós vamos amar desta maneira.
naturalmente, né? Será a expressão maior do Espírito, que é a expressão maior do Cristo, que nós ainda temos dificuldade para interpretar até onde vai, né? O máximo que nós temos de amor materializado no mundo, e eu gosto muito desse ensinamento de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, é o amor de uma mãe. Que ele diz que quando nós queremos ver o amor de Deus materializado no mundo, olhemos para o amor de uma mãe, que é a maior expressão que se tem no planeta a respeito daquilo que seja amor. Porque o amor de uma mãe, claro, existem raríssimas exceções, né? Mas o amor de uma mãe, ela dá a vida pelo filho, não é? O pai já quer negociar. Aí, claro, porque não sai da entranha dele, né? Então, essa parábola nós trouxemos, e ela está em Lucas, no capítulo 15, nos versículos ou nos parágrafos de 11 a 32. Na realidade, existe informações interessantes a respeito do que seja possível para nós, daqui um curto espaço de tempo, nós acessarmos. No livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, ele diz que existem recursos no universo que nós podemos nos utilizar, à medida que evoluamos para tal, que nós vamos adentrar em assuntos ocorridos, em situações ocorridas, tendo a naturalidade de estar literalmente vivenciando o momento, sem interferir, evidentemente. É tão interessante isso porque a questão, nós entenderíamos isso depois, muito tempo depois, porque hoje nós sabemos que o tempo, como nós medimos, existe para nós, mas ele não é como nós medimos, né? Não existe essa condição de passado, presente e futuro, existe para o nosso processo evolutivo. Tanto é que, em matéria de calendário, o calendário gregoriano, ou seja, o que nós utilizamos, que é do Papa Gregório, só foi utilizado na Rússia a partir de 1915. Se media o tempo de outra maneira. Ou seja, ele é relativo, literalmente, para a evolução do espírito e para este planeta. Tanto é que quando Chico Xavier, e isso é uma informação interessante, a Chico Xavier foi psicografar Paulo e Estevão, que, aliás, temos aí uma palestra no próximo sábado, em continuidade da obra Paulo e Estevão, que o Márcio vai trazer para nós. Já estamos fazendo um marketing antecipado para ele. Aí na realidade, o Emmanuel não queria que houvesse interferência, apesar da mediunidade mecânica do Chico Xavier, houvesse qualquer interferência de imaginação da situação que estava sendo contada. Então, no porão da casa do Dr. Rômulo Joviano, que era o chefe do Chico na Fazenda Modelo, o Emmanuel pediu para que os espíritos montassem uns equipamentos que o Chico via pela clarividência, onde foram projetadas todas as cenas do que aconteceu, com a riqueza de que o Chico sentia-se dentro da cena sem interferir nas pessoas, mas a riqueza dos detalhes chegava a se sentir temperatura, vibração das pessoas e, inclusive, as questões das emoções das pessoas. O Camilo Castelo Branco, na obra Memórias de um Suicida, também pela já citada médium Ivone do Amaral Pereira, vai falar a respeito disso, e veja que ele fala em 1920, de um ambiente que ele vai, lá na dimensão espiritual onde ele se encontra, que faz uma ligação com um ambiente aqui no planeta, onde ele tinha a possibilidade de, não interferindo no que estava acontecendo, sentir temperatura, emoções, etc., da pessoa, como se tivesse inserido na cena. Isto é uma condição para o futuro. Veja, se isso é possível, nós, em matéria de parábola, também conseguimos isso com o auxílio do Walter, que nos ouve. Né? Ele fez o seguinte, ele fez um mergulho na história e foi buscar Jesus para contar a parábola diretamente para nós. Né? Então a gente vai ter exatamente com ele. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: "Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence." E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua,
E ali, desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Dá para imaginar o que seria uma parábola contada por Jesus, né?
o nível de vibração que devia ser de envolvimento das criaturas, etc. Mas pela parábola nós verificamos então quem é o Pai, né? O Pai colocado nessa condição é Deus. E quem é o filho pródigo? Senão nós mesmos. Não que nós saiamos para assim desperdiçar as coisas, essa colocação não tem um caráter genérico, mas na realidade somos herdeiros da parte que nos cabe. Se nós verificarmos na questão da educação dos nossos irmãos hebreus, parte da herança era entregue com o pai em vida, não havia necessidade do pai desencarnar para que os filhos herdassem. Então, por isso que ele pede a herança. Essa criatura somos nós que não saímos de Deus, porque ninguém sai de Deus, né? Se nós formos buscar o ensinamento de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vai nos dizer que nós vivemos no hausto do Criador, ou seja, nós vivemos na respiração do Criador. Nós não saímos de Deus, isso é figurativo, como também não conseguimos nos afastar dele. Mas vamos considerar que saímos para as experiências, com os tesouros todos amealhados em todos os processos que nós tivemos de automatização como princípio inteligente. Desde o período em que estagiamos como princípio inteligente, não como espíritos, no mineral, do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal e do animal para a questão hominal, que é a condição que nós nos encontramos aí sim como espíritos. Claro, ninguém foi pedra, ninguém foi planta e ninguém foi isto ou aquilo. Na realidade, nós temos que entender que, como princípio inteligente, em cada uma dessas fases, nós automatizávamos determinados aspectos. No mineral, nós automatizamos a questão da coesão atômica, na questão de, claro, né, podemos manter, né, automatizarmos para podermos manter o nosso corpo, né, molecularmente unido, né, entre outros aspectos, não só esse, damos apenas um exemplo. No vegetal temos mais, ampliamos esses processos na automatização, a questão de automatizarmos a respiração, a circulação sanguínea pelo processo da fotossíntese, a condição de termos já sensibilidade, apesar de sensibilidade e sensação serem sinônimos no dicionário, sensação em relação à medicina está ligada às questões de um cérebro, né? Ou seja, ninguém foi uma samambaia, apesar de ter umas que andam por aí às vezes, mas o fato, isso é uma outra história. Na realidade, daí vamos para o animal e aí, sem sombra de dúvida, há um avanço gigantesco, né? Porque ali se estrutura todas as condições que serão para o espírito, né? Ou seja, costumamos usar também este exemplo, a leoa que lambe o filhote vai ser a mãe que um dia vai acalentar o filho, né? Todo esse processo evoluindo, não é? Onde se tem os rudimentos do amor, os rudimentos até mesmo da fala, entre urros, guinchos e coisas do gênero, serão os aspectos daquilo que nós teremos no desenvolvimento já no reino hominal, que não se dá nesta condição, não é? Sim no aspecto primitivista do ser, no projeto que chegará a ser aquilo que somos hoje. Então veja, somos esses herdeiros, essas herdeiras desses tesouros, que por vezes não sabemos utilizar adequadamente. Esses são os aspectos do destaque da parábola. Não sabendo utilizar adequadamente, né, de repente, nos deparamos por situações muito delicadas, daquele que esbanja, gasta praticamente tudo o que tem e acaba vivendo numa situação de dificuldade. É tão delicado esse ponto porque nós vemos que o filho pródigo, ou seja, gastador, ele vai buscar experiências. É uma criatura que, como Jesus vai dizer a Pedro no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Espírito, também pela psicografia já do mencionado Médium, que o homem é mais frágil do que mau. A fragilidade do ser está no fato dele se desconhecer, o homem como ser humano. Quanto maior o desconhecimento que eu tenha de mim mesmo, menor o meu processo de gerenciamento sobre as minhas ações, sobre o que penso, sobre aquilo que faço. Quanto maior o nível de conhecimento sobre mim mesmo, maior gerenciamento dos meus potenciais, logo, maior gerenciamento da vida.
Então ele não é uma pessoa, não vemos uma pessoa que sai com aspectos que não sejam positivos, mas com aspectos de imaturidade, de uma criatura que vai buscar experiências, e não necessariamente a criatura que vai buscar experiências, que são exatamente o nosso caso, não é verdade? Nós erramos porque queremos. Não, nós erramos porque desconhecemos. Em desconhecendo, se óbvio, até que nós tenhamos capacidade de administrar o assunto que nós nos envolvemos, é óbvio que nós cometemos equívocos, mas não necessariamente, como falamos a respeito do ensinamento de Jesus para o Pedro, não necessariamente desperta no indivíduo outra coisa que não seja a fragilidade dele mesmo por falta do conhecimento sobre os seus próprios potenciais. É tão significativo que, para humilhar o indivíduo, eles pegam o cidadão que o contrata, porque há uma grande fome, uma grande seca na região, coloca ele para cuidar de porcos. O que, para os nossos irmãos hebreus ou judeus, se preferirem, era algo extremamente degradante, porque eles sequer consomem a carne suína. Até porque pelos problemas que a carne suína trazia, e se não bem tratada, continua trazendo, onde determinado tipo de verme pode atacar o coração ou o cérebro, levando o indivíduo ao desencarne. Dá para você imaginar o que seria comer isso numa temperatura de 45 graus, sem ter nada para armazenar, na higiene que não era conhecida na época. Ou seja, havia muito risco. E eles, para humilhar o indivíduo, colocam-o para cuidar de porcos. E é interessante porque nem as bolotas que os porcos roem, que é uma semente, inclusive, que ele rói, que é dura, sobrava para ele comer. Então ele se lembra do Pai. É quando nós nos lembramos de que somos filhos e filhas de Deus, que não somos criaturas abandonadas. Nos lembramos do Pai. Ele não precisa ser lembrado só na hora do problema. E ele diz: os jornaleiros, os trabalhadores, são tratados decentemente. Então eu vou voltar. É interessante que ele faz o caminho de volta, senão nós voltando para o nosso centro. Porque o nosso centro é Deus, o nosso centro é divino. Por isso que fora dele nós conhecemos algo que se chama dor. É fora da nossa própria realidade. Se somos filhos e filhas de Deus, a nossa realidade é a genética divina em nós. Quanto mais nós resistimos, estando fora desta realidade, mais a realidade, de forma inconsciente, inclusive, nos puxa para o nosso centro. A resistência nos ocasiona o desconforto, que a gente chama de dor. É um retorno para nós mesmos, o retorno para a nossa realidade, que é a realidade de natureza divina. Por isso que dissemos, nós não saímos de Deus, nós não nos afastamos de Deus. Né? Ou seja, ele volta e aí ele diz para o Pai: pequei contra os céus e pequei contra ti. No sentido de que pecar contra os céus, o Talmud, que é uma das obras que regem a cultura, diz que cuidar dos porcos era algo que era de pecar contra os céus. Por isso que ele diz: pequei contra os céus. E pequei contra ti no sentido de tudo aquilo que acontece, dele sair da casa, gastar de maneira imatura, etc., viver de forma imatura, mas o que acontece com a figura do Pai, ele recebe. Ele recebe de volta e faz mais, manda preparar tudo o que é possível, além de vesti-lo coerentemente, manda preparar que se mate o bezerro cevado para que se faça uma festa. Né? Por isso que Jesus ensina que há muito mais alegria de um pecador que se converte do que 99 justos que já estão numa condição de equilíbrio. Ou seja, ele estava perdido e voltou. E o Pai vai recebê-lo com festa, né? Sem fazer qualquer distinção, até que o irmão que está no campo venha e fique indignado, como conta a parábola, porque ele vai dizer para o Pai:
você está matando o bezerro cevado, matou o bezerro cevado para este teu filho, que pegou a parte que lhe pertencia e esbanjou tudo. Mas para mim, que vivo com você aqui, você não me dá um cabrito para me alegrar com os meus amigos. É a tremenda demonstração do egoísmo, né? Eu quero tudo para mim, e de repente esse cidadão volta e talvez me tome uma parte ainda do que me pertence, quando o pai lhe diz: tudo que me pertence é teu. Mas o egoísta não, ele não quer só isso, ele quer inclusive se livrar daquele incômodo, às vezes, né? Porque este teu filho não era irmão dele? Não é? A mesma coisa às vezes acontece no lar, né? Quando sai aquela briga entre a esposa e o marido, porque esse seu filho, pô, não é seu? Ele tinha para quem puxar. Não é seu filho? Não é? Não é dos dois? Não é fato? Então você veja a expressão dele em relação ao profundo egoísmo de ter que receber o indivíduo de volta. E aí a gente, para um aspecto de fixação, nós pegamos um cidadão que faz um trabalho sobre a questão do filho pródigo, que é extremamente interessante e que vale a pena, porque serve mesmo como um elemento de fixação da parábola que Jesus nos trouxe. Você deve saber de quem se trata este cidadão, né? Porque ele fez vários retratos em várias épocas da existência dele. Teve uma vida muito complicada e acabou praticamente na miserabilidade. Nós estamos falando do Rembrandt Harmszoon van Rijn, que ele nasceu em 1606 e desencarnou em 1669 com 63 anos. Foi casado com a primeira esposa, com a Saskia, que foi o grande amor da vida dele e que morreu logo. Teve 4 filhos, dos quais 3 morreram muito cedo, né, assim, crianças e bebês ali ainda, e só o último é que chegou à fase adulta. Para ele produzir o quadro do Filho Pródigo, que é uma verdadeira maravilha, ele trabalhou durante 2 anos nessa obra que está no Museu da Rússia, de 2x2 o quadro. É tão interessante notar que ele é de uma riqueza de detalhes, aonde o Rembrandt, tanto quanto nós vemos no Bonnat em relação ao martírio de São Denis. Isso é demonstrado até no livro Os Mensageiros, quando André Luiz está no Campo da Paz, conversando com Alfredo, e tem a tela do martírio de São Denis, que ele se refere, diz assim: é uma beleza esta cópia do martírio de São Denis, cujo original está no Panteão de Paris e foi pintado por Bonnat. E aí o Alfredo diz: não, isso aqui não é a cópia. Isso aqui é a original. O que está no Panteão é a cópia. Porque o Bonnat, um pintor, né, no desdobramento que ele fazia pelo processo do sono, ele vinha aqui, olhava a tela e quando ele despertava de manhã, ele pintava. Porque nós não somos criadores, nós somos co-criadores, nós somos descobridores. Nós não, criador é Deus. E aí até me lembro como exemplo, né, ilustração apenas numa aula, a pessoa diz assim: então se nós não somos criadores, Deus criou o parafuso. Puxa, imagina Deus na Home Depot pensando na quantidade de parafuso que ele tinha que criar para a gente, porque tem parafuso que serve para tudo, tem uns até que a gente não sabe nem para que serve, mas serve para alguma coisa, não é verdade? Se não, parafuso não, porque Deus tem mais o que fazer do que ficar criando parafuso para a Home Depot vender, não é verdade? Na verdade, o parafuso não, mas o fuso sim. Estava na mente divina, que nós pegamos e adaptamos de acordo com as nossas necessidades. É fantástico isso, né? Rembrandt traz a tela de uma maneira impressionante. Aliás, porque é tão impressionante, porque ele trabalhou muito com claro e escuro. Se der para ver, você tem a figura, ele é uma das pessoas que explorou muito claro e escuro, que é uma figura de Jesus sendo retirado da cruz. Interessante que é um único pintor que pintou Jesus sem a coroa de espinhos e iluminando só
ele mesmo, né? E nesta tela, que é exatamente a do filho pródigo, é interessante a riqueza de detalhes da inspiração desse pintor sobre a fixação do ensinamento do Cristo, né? Ou seja, ele nos traz os ensinamentos do Cristo numa tela magnífica, porque começar pelos olhos do Pai, né? Um olho de um homem e o outro olho de uma mulher. O olho daquele que é educador, que diz por vezes: eu sabia que você ia voltar. Não é fato? Eu sabia que você voltaria. E o outro olho que olha de uma maneira materna, tranquila, suave, sutil. Você vê, lamentavelmente, essas cópias não são, né, muito bem feitas para a gente ver esse detalhe, mas dá para se notar, né, esse aspecto. Como também um outro detalhe interessante das mãos, né? Uma mão é masculina e a outra mão é feminina. Ou seja, Deus é pai e mãe ao mesmo tempo. É educador com amor. Exatamente os dois aspectos que se unem. É tão incrível notar que a gente vê ainda outro aspecto interessante da cabeça, né, do filho, que praticamente se insere no ventre, né? No abraço que ele dá, no acolhimento, ela é mal formada e se insere no ventre. Tem uma outra coisa ainda que o Rembrandt traz nessa ilustração, né, nessa tela, aonde ele apresenta o rapaz com os cabelos e a barba raspada, o que era uma afronta. Por quê? Porque quem raspava cabelo e barba, né, contrariando o Talmud, eram os romanos. E os romanos eram odiados. Eles eram odiados porque eles eram os conquistadores. Então o que acabava acontecendo é raspar a cabeça e raspar a barba era estar inserido nos hábitos romanos, que eram altamente detestáveis. E ele traz essa condição. Um outro detalhe ainda diante do quadro é a situação do olhar da mulher atrás, de espanto com o que está acontecendo. Porque imagina um indivíduo que pede a herança e volta para o pai e é bem recebido. Isso é sair fora do habitual. Porque uma vez entregue a parte que lhe cabia, era um problema dele. Ele é recebido depois de ter esbanjado, gastado tudo em situações de meretriz e tudo mais, e ele é recebido. Esta é a expressão de espanto, porque contrariava aspectos comuns da criatura que, de repente, é um esbanjador. Outro aspecto que ele traz é a questão da sandália rota e o outro pé descalço, que era outra afronta para o judeu, porque só quem andava descalço eram escravos. Por isso que Jesus cita, quando ele chega, tragam-lhe sandálias, o manto, o anel da família, ou seja, porque o indivíduo estava em farrapos, inclusive descalço. Mas outro sentido interessante começa com o irmão, que você vê a criatura de mãos crispadas, segurando um bastão, aonde, se você olhar adequadamente, o bastão está meio envergado, de quem não está gostando do que está vendo. Tanto é que veja a questão da palidez do rosto e o olhar que ele faz para com o irmão. Veja se isso tudo não é a inspiração que vem para o indivíduo, né? De se desdobrando. Ele desdobra a parábola numa tela. Ele tem o rosto pálido e olhar duro sobre o irmão que está sendo recebido de volta. Ao contrário desse outro cidadão aqui, que olha para o rapaz com um olhar meigo, com um olhar de aceitação daquilo que está acontecendo, querendo mostrar até que todos nós estamos diante da nossa existência com possibilidades de cometer falhas, pela condição de sermos espíritos em evolução e não sermos espíritos já na condição de evoluídos. Então, em evolução significa que são desenvolvimento. São situações que, por vezes, nós, daquilo que temos inseridos em nós mesmos, ainda não temos condição de administrar. Não é fato?
Tanto é que em terapia regressiva de vida passada, dependendo da situação em que esteja o trauma do indivíduo, não se consegue acessar de maneira alguma. E se a condição é de forçar esse acesso, se superexcita a imaginação e, via de regra, a criatura se mostra como uma pessoa muito importante. A informação já é muito antiga, porque é da década de 70 para 80, mas aqui pesquisas feitas nos Estados Unidos nesse período, tentando desmerecer terapia regressiva de vida passada, se verificou que pessoas com imaginação superexcitada encontrava-se aos montes várias Cleópatras, muito Marco Antônios, vários Césares, etc. Tinha só gente importante, ninguém construiu palácio, porque foram os próprios príncipes e princesas e reis que construíram, e as pirâmides, evidentemente, os faraós, porque era só gente importante, no sentido de que a imaginação superexcitada traz esses inconvenientes, não é verdade? Ou seja, nós, por vezes, aquilo que temos em nós mesmos, ainda nós não conseguimos administrar. E ainda tem algo muito mais interessante nesse aspecto de que o Rembrandt traz para nossas reflexões. Há uma figura aqui, que é assim bastante esvanecida, que, se nós repararmos, é uma mulher, dando a sensação de ser, porque você não vê a mãe. Em momento nenhum da parábola você vê a mãe. Dá-se a sensação da mãe que pode estar desencarnada e trouxe o filho de volta para ser recebido pelo marido ou pelo pai, que é simplesmente genial, mostrando novamente a condição divina de Deus como mãe, Deus como pai, que nós elegemos como uma condição masculinizada porque a sociedade assim exigia. Se fosse uma sociedade com aspectos matriarcais, nós não teríamos Deus, nós teríamos uma deusa. Mas isso, até porque não dá para colocar Deus na condição masculina ou feminina, porque não faz o menor sentido. Até mesmo na condição da evolução do espírito, né? Onde, quanto mais evoluído, por que Jesus vem na condição masculina? Porque a mulher não tinha valor, a mulher era objeto. Tanto é que no 10º mandamento, a questão de não cobiçar, diz: não cobiçarás o jumento, a mulher e as coisas do seu próximo. Mas não está inserido o marido. Não é interessante? Por quê? Porque só no Concílio de Macon, em 554, que por 2 votos, porque eram 165 bispos votantes, por 2 votos a mulher passou a ter alma. Até 554 vocês todas eram desalmadas. Tem algumas que continuam sendo até hoje, mas isto é um outro detalhe. Veja os absurdos que nós fizemos. Por isso que, claro, tem que se colocar de acordo com a época, com a aceitação. O que para nós hoje é absurdo, numa época não era totalmente factível. Mas o que vale de fato lembrar, diante desta realidade de Deus em nós e de Deus para conosco, é que estejamos nós num momento de dificuldade, estejamos nós num momento de tristeza, estejamos nós numa condição de necessidade, vale destacar aquele instante que Jesus vai se utilizar do exemplo em relação ao filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, depende da ação nossa, de se levantar, de se posicionar, de levantar a cabeça e, evidentemente, ter com Deus, que está em nós e que efetivamente nos recebe, estejamos nós na condição em que nos encontramos. Muita paz.